Olá, senhores, saudações a todos. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com o ensino profissional e de todos aqueles que tiveram topografia em seus currículos. Nesta série de vídeos que estamos apresentando, estamos resolvendo um problema que foi dividido em 6 partes, nessa agora vai ser a 4ª parte, de modo que aqueles que estão acompanhando e chegaram a este vídeo aqui assim, pela primeira vez, é aconselhável que deem uma olhada lá, pelo menos no problema número 1, que é onde tem o enunciado geral do problema. É um problema de concordância com curva e espiral, e nós dividimos o enunciado do problema com uma série de requisitos sobre a concordância com curva em espiral, dividimos-lo em 6 partes e estamos fazendo um vídeo para cada parte, para que não fique muito longo cada vídeo, né? Eu peço a todos que ainda não estão inscritos que se inscrevam e façam sugestões a respeito do que está sendo exposto e da maneira como eu estou realizando essas aulas, para que me oriente nesse meu trabalho voluntário de reforçar o ensino e recordar assuntos que já estejam esquecidos por muitos profissionais da área de topografia e que lidem com a topografia, né? Bom, então vamos a essa parte 4. Nesta parte 4 nós vamos tratar do cálculo da distância ao longo da tangente até ao meio da espiral e também o cálculo dessa distância ao longo da tangente até ao ponto SC, ao ponto espiral a curva. Temos então essa nossa figura aqui já com alguns elementos calculados que viemos já desenvolvendo desde a parte 1, em que temos aqui o tangente à espiral, a tangente geral da estrada, do projeto, a outra tangente, o ângulo entre essas duas tangentes de 80 graus, o ângulo de deflexão dessas duas tangentes. Marcamos aqui, então, o ângulo subentendido, né, por essa espiral. A espiral lá pelo enunciado tem 80 metros. Aqui no meio da espiral, deixamos ela assinalada aqui com 40 metros, o comprimento da espiral. Temos o ponto aqui de espiral a círculo, depois a parte circular com o ponto de círculo a espiral, e depois aqui o ponto de tangente, de espiral a tangente, que deve ter caído fora, está um pouquinho fora da tela aqui quando ampliamos. Temos o valor do raio do círculo, já calculado, 157,31 metros. O ângulo central, esse ângulo que subentende a parte circular dessa curva geral, sendo 50,86 graus. E esse ângulo, já falei, nesse ângulo que subentende a espiral aqui com 3,64 graus, né? Então vamos ao cálculo da distância ao longo da tangente até o arco da espiral de 40 metros, podia ser para um ponto qualquer da espiral. Isso que vamos tratar agora, para calcular a distância ao longo dessa tangente, assim como vimos o cálculo desses offsets x, podia ser em qualquer ponto da espiral. É só variar o comprimento da espiral, nós vamos ter as coordenadas retangulares x e y, e que vão permitir, então, que se loque no terreno essa espiral com estacas com o espaçamento que nós desejarmos. Vamos dar esse exemplo aqui para um comprimento de arco da espiral de 40 metros. Então, esse y aqui, que seria, então, a distância ao longo da tangente, desde a origem da espiral está marcada aqui no ponto de TS, tangente à espiral, até aqui ao meio da tangente, né, para L igual a 40. Bom,
A fórmula que vamos usar, nós já deduzimos essa fórmula, é a fórmula dos engenheiros rodoviários, usada aqui no Brasil. Existem outras maneiras, né, outras fórmulas a serem usadas, nós já vimos isso na parte teórica. Essa fórmula dos engenheiros aqui foi baseada no desenvolvimento do cosseno, do seno, né, para calcular as coordenadas retangulares x e y. Vimos a parábola cúbica, né, vimos em parte a parábola cúbica, e também na parte do desenvolvimento binomial, do uso da clotoide, nós vimos também o desenvolvimento pela série binomial de Newton. Fizemos essa análise lá, interessante que vocês estudem essa análise para ampliar o conhecimento de vocês, para que o exercício profissional, né, a formação profissional, não se atenha só a ficar apertando botões na estação total, mas saibam justamente do que se trata, o que estão fazendo. Bom, então esse ângulo S aqui, esse S que está marcado aqui na expressão, é o arco que subentende, é o ângulo, esse S é o ângulo que subentende o arco da espiral considerado. No caso aqui vai ser a espiral com 40 metros. Então nós, valorizando aqui, passando esse arco aqui, que é em radianos, já temos o valor dele em graus. Passando para radianos, temos aqui 0,063530. Já vimos isso, já para passar para radianos é π, que está aqui 3,1416 sobre 180, né? Temos ele aqui em radianos. Então, substituindo aqui na fórmula conhecida, temos o y igual a L, que é os 40 metros, abre o parênteses, 1 menos, no lugar do S ao quadrado, já está aqui o valor do S em radianos, 0,0635 ao quadrado sobre 10, menos S à quarta, menos 72. Então, eu quero fazer uma correção aqui, que essa fórmula que eu estou usando não é a dos engenheiros rodoviários. Essa fórmula é a que foi obtida lá na teoria pelo desenvolvimento binomial. Ela aqui, não é aquela obtida por desenvolver o cosseno em série. Vocês podem ver lá na teoria que chega a ser essa fórmula pelo desenvolvimento binomial de Newton, né? Então está ela aqui. A dos engenheiros rodoviários, esse terceiro termo é diferente, tem o sinal mais, em vez de 72, tem um outro valor, que vocês podem ver lá. Então, colocando aqui, então nós fazemos y igual a 40 menos esse segundo termo aqui de S ao quadrado, 0,016 de metros, e o terceiro termo dá 9 vezes 10 a menos 6, quer dizer, 9 unidades da sexta casa decimal do metro, quer dizer, 9 microns, 9 micrômetros. Então é desprezível aqui para esse comprimento de 40 metros. No arco de espiral, esse terceiro termo é desprezível. Esse segundo ainda temos aqui com 16 milímetros, né? Praticamente 2 centímetros o valor dele. Vamos então agora achar o valor da tangente desde o TS até ao SC, que é o YC. Então, para o L no SC, esse L lá no SC é o comprimento total da espiral, que é os 80 metros, né? O SC agora, esse ângulo, é o ângulo que subentende o arco de espiral, mas não aqueles 40 metros, mas agora é todo o arco de 80 metros, que é o comprimento total da espiral. Então ele vai ser usado aqui o ângulo que já foi calculado anteriormente de 14,57 graus, o ângulo espiral que subentende todo o comprimento
do trecho em espiral, 14,57 metros, passado para radianos, dizer, o π sobre 180, temos aqui o valor desse SC em radianos, 0,2543, que substituído lá para L 80 metros, nós temos o L, que é 80 metros, menos 1 menos o SC ao quadrado sobre 10, 0,2543 ao quadrado sobre 10, menos o SC, a quarta potência, sobre 72, né? Então, fazendo aqui, nós temos o 80, o segundo termo aqui vai ser 0,517, então olhem que para a espiral, um arco de espiral já com 80 metros, já temos aqui o segundo termo valendo mais de meio metro, 0,517 do metro, né? E o terceiro termo já valendo 5 vezes 10 a menos 3, quer dizer, 5 unidades da terceira casa decimal. Esse 10 a menos 3 seria assim, 5 unidades da terceira casa decimal, 5 vezes 10 a menos 3 do metro, quer dizer, 5 milímetros. Então aqui os três termos já têm valor considerável. O outro termo da série binomial, se fôssemos colocar aqui, que seria SC elevado à oitava, não teria significado nenhum. Então aqui já temos que esse YC é 79,478 metros. Então, lembrando, se quiséssemos lá no terreno locar o ponto de SC, então a estação total seria colocada no TS e, chamando na estação total, lá no teclado, o programa linha de referência ou o programa de estradas que está residente dentro da estação total, então para um LC igual a 80 metros, se teria o YC seria marcado lá e o XC. Essas duas coordenadas seriam marcadas e o topógrafo, o auxiliar do topógrafo, com a baliza, com o prisma colocado na extremidade da baliza, seria guiado, seria levado para esse ponto SC, onde teria essas coordenadas XC e YC lá no mostrador da estação total, se estivéssemos usando esse sisteminha particular de coordenadas aqui, XC e YC. Então agora vamos fazer uma recordação. Então, como eu estava dizendo a vocês, essa expressão de achar as coordenadas cartesianas da clotóide, da lemniscata, das parábola cúbica, né? Elas são determinadas por expressões correspondentes, né? Pelo desenvolvimento do cosseno, que é mais usual, usado aqui no Brasil, na engenharia rodoviária, o y, essa distância ao longo da tangente, é dado por essa expressão, 1 menos S2, esse ao quadrado sobre 10, mais S a quarta sobre 216. Isso é, como vocês podem ver lá no desenvolvimento teórico, é desenvolvendo-se o cosseno em série e chega-se a essa fórmula aqui, fazendo o truncamento da série no terceiro termo. Então, por essa fórmula aqui dos engenheiros rodoviários, para um L igual a 80, valorizando aqui o L igual a 80, temos aqui o ângulo espiral correspondente ao comprimento L igual a 80 da espiral, nós chegamos que a distância ao longo da tangente correspondente ao SC, 79,485 metros. Se fosse usada uma parábola cúbica, aqui está a expressão da parábola cúbica, o YC, lá pelo desenvolvimento da parábola cúbica, é dado pelo LC, esse LC é o comprimento total da parábola, menos LC ao cubo sobre 40 vezes RC ao quadrado. Então, valorizando, o YC vai ser, o LC é 80, menos o comprimento total da espiral é 80 ao cubo, 40 vezes o raio
do circular, né, do arco da curva circular, 157,81. Então, essa distância YC ao longo da tangente dá 79,483. Então, resumindo, pela série do cosseno, 79,485. Pela série binomial, como nós vimos nessa parte 4, o YC já vai dar 79,478. Você veja que no centímetro há uma coincidência, né? Se arredondar aqui no centímetro, ficam todas 79,48. A diferença está aqui no milímetro, né? Alguns milímetros, dá 3 milímetros de diferença da série do cosseno para a série binomial. Quem é mais certo, quem é mais errado, isso aí depende, não se sabe. Todas são igualmente certas ou igualmente erradas, né? Vai depender então pela norma, estabelece uma convenção de qual vai ser usada, e usa-se aquela, faz-se o projeto com essas expressões consideradas e a locação com elas, e dá tudo certo, tudo é fechado no terreno. E pela parábola cúbica vai dar 79,483, quer dizer, também no centímetro, está certo no centímetro, e aqui em relação à série do cosseno, temos aqui uma diferença de 2 milímetros. Então isso aqui foi uma curiosidade, um riso. Curiosidade não, é para reforçar o ensino, para vocês fazerem esse estudo de modo consistente, sabendo o que está sendo feito, não ficar, como eu já repeti várias vezes, eu sou um preciosista, né? Não ficar só apertando botões, né? Uma formação sólida. Então, no Brasil, usa-se a série do cosseno, aqui. As normas do DENIT e outras coisas, no projeto da curva e na locação da curva de concordância em espiral, usa-se essas séries do cosseno, do seno. Alguns países europeus e asiáticos, eles usam a parábola cúbica. Então tem projetos assim, vocês, se tiverem curiosidade de ver, aqueles projetos de túneis lá nos Alpes, cortando os Alpes, usa-se parábola cúbica. Lá na China, usa-se a parábola cúbica. Então isso daí é uma informação que eu dou a vocês. Então, senhores, era só isso que eu queria falar para vocês nessa parte. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se ainda não estão inscritos. Compartilhem esse vídeo para reforçar o canal, para que eu possa sempre levar essas aulas a mais pessoas. E até a vista, pessoal.